Olá pessoal, a gente começa hoje a escrever uma nova página na história da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Por iniciativa do nosso atual presidente, o Dr. Felipe Pereira, nós iniciamos a gravação de alguns podcasts aqui do estúdio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E para começarmos, nós vamos receber nosso presidente, o Dr. Felipe Pereira, formado pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, com residência na UEL, a Universidade de Londrina, e depois com a pós-graduação em Cirurgia Plástica Ocular na USP de Ribeirão Preto e também pós-graduação na UCSF, a Universidade da Califórnia em São Francisco. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Um prazer enorme participar desse novo projeto, estar à frente dele. Já é um projeto de alguns anos, com a ideia sendo amadurecida, até concretizar hoje aqui com o apoio do CBO, que agradecemos muito. Temos um estúdio de ponta aqui para poder fazer um projeto de alto nível e acredito que um podcast ele vai associar mais uma fonte de informação de uma forma mais descontraída, pegando todos os públicos-alvos, atingindo também o povo mais jovem, para poder exatamente adquirir conhecimento e num momento de muito mais descontração. É um orgulho enorme presidir essa sociedade tão renomada e que a gente percebe que está crescendo tanto, tanta importância que exerce aí dentre os oftalmologistas que se dedicam às pálpebras, vias lacrimais e órbitas. Obrigado. E nós temos aqui o nosso co-host, o Dr. Tadaaki Yamada, também responsável pela estruturação do podcast. O Dr. Tadaaki, que é formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, com residência na Faculdade de Medicina de Jundiaí e a pós-graduação em cirurgia plástica ocular pela USP aqui em São Paulo. Dr. Tadaaki, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em participar desse projeto inédito, né? E espero contribuir, né? Que tanto os novos associados, novos médicos e médicos de toda a geração consigam aproveitar e passar um pouquinho, não só da experiência científica, mas também a experiência de vida, né? Para ter o sucesso na sua carreira. Maravilha. Nós não poderíamos ter escolhido um tema melhor para o nosso primeiro podcast. A blefaroplastia estruturada, cujo trabalho científico foi publicado recentemente. Nós temos aqui que reconhecer os 4 autores: Dr. Felipe, doutora Patrícia, Dr. Roberto Limonge e o Dr. Alan Pieroni. Verdade. Dr. Felipe, conta pra gente exatamente o que é a blefaroplastia estruturada. Bom, a blefaroplastia estruturada é quando, além da tradicional, que você retira os excessos de tecido, excesso de pele, bolsas de gordura, você faz a estruturação da pálpebra. E até daí que vem esse termo. Então você trabalha com ligamentos, tendões, músculos para poder suspender tanto a pálpebra de cima, através da técnica da conjuntivomilerectomia, tanto quanto a cantopexia, em pacientes que não tenham pitose e pacientes que não tenham ectrópio. Então, eles não têm patologia. É só uma forma de potencializar o resultado estético e também funcional da pálpebra, não só fazendo a retirada, mas estruturando e até deixando resultados mais longevos. Sim. A gente sabe que a pitose é um grande desafio na mão dos mais variados cirurgiões, mesmo os cirurgiões plásticos oculares. Como foi, na sua experiência pessoal, o aprendizado da correção da pitose? Lá no início da carreira, já existia essa opção de correção? Bom, a pitose, todo mundo sabe e tem frases célebres que pitose é um inferno e que plástica ocular só existe por causa da pitose, porque ninguém quer mexer, todo mundo sabe que é, entre aspas, uma encrenca, um problema difícil, bem desafiador. E não tinha essa técnica, não fazia a parte
da formação como fellow de oculoplástica em Ribeirão Preto. E no Brasil, acho que não se falava também da via posterior de uma forma geral. Então a gente optava sempre pelo avançamento da poneurose, mesmo em pitoses discretas, e passando por todas as dificuldades de contorno irregular, hipocorreção, hipercorreção. Então realmente era uma cirurgia que nos deixava desconfortáveis e só acabava selecionando casos muito mais extremos. O meu fellow foi em 2001 e depois em 2006 eu tive a oportunidade de fazer um fellowship na Universidade da Califórnia de São Francisco, onde acompanhei o Stuart Seif, um excelente oculoplástico que virá para o nosso próximo congresso, meu convite. E naquele primeiro dia de estágio, ele fez uma conjuntivomilerectomia. E eu não me esqueço que eu não consegui dormir aquela noite, tamanha a excitação, tamanha a alegria de ver uma técnica muito mais simplista. Nós estamos falando de que ano? 2006. Certo. 5 anos depois de 5 anos passando na prática privada, no SUS, onde eu era orientador da residência, muito trabalho com as pitoses, aquele foi um mundo novo que se abriu. E isso parece assim impensável, porque data de quase 20 anos. Só que a comunicação e o acesso à informação naquela época era muito difícil. Não tinham vídeos no YouTube, a gente não conseguia acessar facilmente informações técnicas diferentes, a gente tinha que ir em loco, somente com essa experiência para poder saber, em uma viagem de avião já isolava a pessoa do que fazia, não comunicava com outro. Então congressos eram muitos básicos, não tinha exatamente essa dinâmica que tem hoje. E o momento que eu vi a conjuntivomilerectomia, realmente o mundo se abriu e eu concretizei isso no meu retorno a Florianópolis, que na prática, na minha mão, funcionava tão bem quanto eu tinha visto. Tem alguns pré-requisitos, a conjuntivomilerectomia ela é efetiva nos pacientes que têm teste da fenilefrina positivo, e eu usava inicialmente só na técnica da correção da pitose. E essa indicação, ela foi aumentando. Então eu percebia que assim, não, ele está bem, tem um MRD de 3. Aí pingava uma fenilefrina no consultório, ficava 4. Poxa, mas esse milímetro ele é muito significativo na expressão. Relevante. Então a gente observava que o olhar ficava mais atento, o olhar ficava mais expressivo, a expressão mais jovial, com esse ganho às vezes de 1 milímetro. E foi isso que comecei a associar. Então eu associei muito a blefaroplastia à técnica da conjuntivomilerectomia sem ter pitose. E ali começou o desafio da terminologia, porque não é justo um paciente passar por um procedimento que tem o mesmo nome de um outro procedimento que seja mais simplista. Então a blefaroplastia extratora, só de retirar os excessos de tecidos, ela é uma cirurgia delicada, que tem todo o seu valor, mas muito menos invasiva do que mexer na conjuntiva, a ponto que tenha contato com a superfície do olho, uma técnica que aumenta um pouco o tempo da cirurgia, que aumenta um pouco o tempo de recuperação, mas que se justifica pelos resultados obtidos. Sim, sim. Ali começamos, blefaroplastia premium. Aí assim, poxa, parece não é muito nosso estilo, o oftalmo, o oculoplástico, ele não é muito vaidoso de usar termos assim tão muito mercadológicos, não científicos. Exato, então aí ficou premium, ficou a personalizada, mas calma aí, personalizada todas são, cada um precisa de um detalhe diferente. Então, até que o benchmark nosso acabou sendo de especialidades afins. Então a gente, vamos ver o que existe em outras áreas. Quando eu vi a rinoplastia estruturada e vi quantos pacientes já entendiam da técnica diferente, não, rinoplastia é um tempo, um custo, uma recuperação. Rinoplastia estruturada, outro tempo muito maior, outro resultado, muito mais indicado e com resultados mais consistentes. Bem a nossa realidade. E aqui vale um parênteses. Quando a otorrinolaringologia recorreu ao septo e à costela para estruturar o nariz, ela conseguiu cravar a estrutura em benefício da estética.
E nós acabamos seguindo um caminho paralelo. A partir do momento em que nós trabalhamos bem a estrutura, nós conseguimos proporcionar uma estética ainda melhor. E eu acho que isso realmente foi um marco na nossa história. Dr. Tadaaki, quando a blefaroplastia estruturada entrou na sua vida? Então, depois de ter visto vários resultados em congressos, né? Depois da apresentação dos 4 autores, realmente antes, a conjuntiva milerectomia, antes dessa apresentação, eu só usava nos casos de pitose mesmo, né? Falei, por que eu vou aumentar se o paciente não está queixando? Essa era a minha visão. Sim. Mas, realmente, tem pessoas que não tem pitose, mas quando você pinga e dá aquela abertura do olhar, ou às vezes o paciente chega no consultório, o paciente tem fenda normal, mas o paciente tem essa intenção. Não sabe se é pele, mas ela quer aumentar um pouco o olhar. Aí você faz esse teste e o paciente se encanta, né? Então, a partir desse momento, lógico, antes disso tem que ter o domínio da técnica, né? Não é só, eu quero fazer. Então, depois do domínio da técnica, a gente como oftalmologia especialista em pálpebra, depois de adquirido, e também cantopexia, já fazia nas minhas cirurgias, né? Então, depois de ter avaliado os resultados dos autores, me animei, né? E comecei a fazer e oferecer também, fazer muito mais teste da fenilefrina em pacientes que não têm pitose, né? Então, a partir daí, entramos nesse conceito novo. Sim. Que realmente faz a diferença. Eu queria puxar um gancho aqui de um bastidor que eu acho super interessante e nenhum de nós tem a menor ideia. O seu contato sempre foi muito próximo com a doutora Patrícia Caixa. Então, assim, se eu tivesse que adivinhar como é que foi esse processo, eu imagino o Felipe conversando com a Patrícia sobre esse assunto. Depois tem o Roberto e tem o Alan. Como é que surgiu a conversa entre esses 4 autores? Como é que a coisa se encaminhou? Bom, a proximidade veio da gestão do Roberto Limoges, quando ele foi presidente, Patrícia vice, eu secretário, Alan tesoureiro. Além de todos os assuntos da sociedade, a gente discutia muito ciência, muitos casos científicos, né? E eu colocava, assim, puxava o assunto, temos que dar uma denominação diferente, mas não tá legal, não é justo a gente comparar os pacientes trazerem, às vezes, orçamento de cirurgia de blefaroplastia, onde não foi indicada a conjuntivomilerectomia, nem a cantopexia, um procedimento muito mais invasivo, mais detalhado, mais longo, com uma recuperação um pouco mais difícil, com um processo mais simplista. Então, assim, era injusto que tivéssemos produtos tão diferentes vendidos como se fossem o mesmo. Então, o termo estruturada, aí baseado na rinoplastia, nos permitiu isso. Então, tem que ser alguma coisa mais simples, com nome e sobrenome somente. Eu pesquisava e olhava Dr. Guy Mastery, blefaroplastia e procedimentos adjuntos conjuntivo miliar. Cara, ficava um nome enorme, ficava exatamente difícil de ser entendido, e a gente percebe, depois de tantos anos já de utilizando esse termo, que o paciente entende. Então, o paciente capta a essência do que é uma blefaroplastia estruturada. Você mostra uma foto do MRD um pouquinho maior, do olhar um pouquinho mais amendoado, um pouquinho mais angulado, ele capta a essência do que vai levar como um produto, como vai receber como resultado cirúrgico. Certo. Tadaaki, você comentou o seguinte, abordar alguns pacientes que não têm aquela pitose franca, mas o Felipe já usou o termo pitose mínima. E quando a gente pensa em gordura de órbita evoluindo um pouco e o tendão envelhecendo. De maneira geral, existe uma pitose senil que não é grave, que é mínima. Você discute isso com os pacientes no consultório ou não é exatamente necessário na rotina?
Quando percebo, eu geralmente discuto se está incomodando. Quando o paciente já vem para uma blefaroplastia, eu pergunto se isso está incomodando, se tem. Às vezes o paciente nem percebe, né, que tem essa aptose mínima, se isso está incomodando. E quando o paciente fala que está incomodando ou que não tem nenhuma noção, eu ofereço, você quer fazer um teste para ver mais ou menos a abertura? E o paciente, maioria das vezes, tem essa resposta, né, de 1 milímetro, às vezes 2, e o paciente, maioria das vezes, se encanta. Gosta muito mais do resultado. De ver os olhos mais abertos. De ver os olhos mais abertos, que antes ele não tinha uma noção do real. Que estava acontecendo. E o que eu gostei muito dessa técnica, né, de conjuntivomilarectomia, realmente, depois que você domina a técnica, é uma cirurgia previsível, né? Não tem que acordar o paciente no meio da cirurgia para ver se está simétrico, né? Então, e também não muda o contorno palpebral. Então, realmente, fica o contorno original da pálpebra e é muito previsível. Não precisa acordar o paciente no meio de uma cirurgia. Acho que a grande vantagem é a previsibilidade. Não, que a gente vem de uma época em que a previsibilidade não era tão boa e na posterior a previsibilidade passa a ser muito boa. Eu estabeleci um critério, quero ouvir a opinião de vocês dois a respeito. Quando eu estou anotando a queixa principal, se o paciente fala bolsa, excesso de pele, inchaço, etc., eu vou escrevendo. Quando o paciente fala a palavra cansado, eu faço um asterisco. Então, eu não me permito não falar de pitose se ele usa o termo cansado. Porque eu já tive no passado paciente de blefaroplastia, que eu retirei pele, que eu retirei bolsa, e no pós eles me diziam, mas doutor, melhorou um pouco, mas o meu olhar continua cansado. E aí vocês sabem daquele termo popular que eu me cuido para não usar no consultório, mas muitas vezes eu ouço, que é olhar de peixe morto. Então, para esses pacientes que dizem olhar cansado, eu não deixo de oferecer o teste. Na opinião de vocês, eu estou possuído por alguma mania ou faz sentido para vocês diferenciar olhar cansado de olhar envelhecido? Bom, eu tenho um viés da minha prática. Eu acho que tudo que vai acrescentar, independente de aumentar o tempo cirúrgico, aumentar o tempo de recuperação, eu insiro durante a cirurgia. Então, assim, eu fiz um levantamento, então foi uma live em 2020 que eu apresentei a blefaroplastia estruturada para poder ter noção de quanto que eu fazia exatamente essa associação de procedimento. Mais de 50% das minhas blefaroplastias tinham associação de conjuntivomilarectomia e cantopexia. Então é um número bem expressivo. Não sei se todo mundo caberá, mas eu, quando vejo o potencial, eu já, como sou idealizador, fã da técnica, sei que com o passar do tempo, uma conjuntivomilarectomia passa a durar 5 minutos, não é mais um procedimento longo, né? No início, claro, tem uma curva de aprendizado, não é uma técnica que seja isenta de riscos e complicações, mesmo muito experiente ainda acaba tendo alguma abrasão corneana pelo fio que passa, aí tem muitas pessoas que acabam usando um fio inabsorvível, porque tem menos, machuca menos o olho, tem menos ceratite, tem ainda algumas vezes hipocorreção. É raro e a gente percebe que a hipocorreção é muito mais no início da técnica, que quando pega mais conjuntivo, você não pega o Miller de verdade, você tem receio de pescar ali o elevador da aponeurose e levar tudo em bloco, ter uma hipercorreção. Então, quando você fica mais familiarizado, por isso a curva de aprendizado existe, né? Então, muitas pessoas às vezes reclamam, não serviu para mim, ou às vezes não identificou. Eu acordei o paciente, tive que sedar de novo porque não estava abrindo tantos olhos. Não é uma cirurgia que tu vê um resultado imediato, não é uma cirurgia para analisar no intraoperatório, é uma cirurgia que você tem que ter fé, tem que acreditar nela, né? Tem que, no maior sangue frio, o paciente mandar com uma pitose no pós-operatório, você dizer, vai melhorar. E 99% das vezes eu estou certo. Então, vai melhorar.
E assim, vamos polemizar um pouquinho. Tadak, pinça de Puterman ou conjuntivo Miller aberta? Como é que é a sua vida? Minha vida, diferente do Felipe, né, que tem uma experiência muito boa com a pinça de Puterman, eu gosto, na minha prática, é aberta. Né, aberta. O que eu percebi? Na minha mão, aberta nunca dá hipocorreção. A sua inspiração foi aquela colega da Argentina? Então, foi a Cristina, né? Cristina Hidalgo. Cristina Hidalgo Hidalgo. é chilena. Chilena. Perdão. Chilena. Então, foi a minha inspiração pela facilidade de técnica, só que a diferença que ela pega 2 QLs e faz uma retirada meio retangular. Eu prefiro fazer uma elipse, né? Sim. Eu acho que fica mais natural. E eu acho assim que quando eu faço aberta, eu estou vendo todas as estruturas, né? E eu meço também a quantidade de Miller que eu estou removendo. Então, já tive hipercorreções no início, né? Por não confiar que eu estava tirando 8 milímetros, por exemplo. Mas hipercorreção com a massagem é mais fácil de abordar do que a hipocorreção. Hipocorreção, muitas vezes, você espera um pouquinho, mas se não tiver resposta, você tem que reabordar, reintervir. Hipercorreção não, você faz uma massagem, faz manobra para descer um pouquinho e em 1 a 2 semanas ele acaba cedendo um pouquinho. Aliás, deixa eu só fazer um adendo nisso. Eu tive alguns casos de hipercorreção, mais recentes inclusive, e a tarefa da massagem, quando bem esclarecida ao paciente, a gente tem um resultado muito interessante. O que não significa que a gente deva relaxar e aceitar com muita naturalidade a hipercorreção. Eu não penso assim. Mas o que o Tadak colocou agora é muito importante. A hipercorreção com a massagem bem feita, ela traz um ótimo resultado. É fato que eu tive uma infelicidade, uma paciente minha massageou o lado errado. Uma falha de comunicação. Mas tirando isso, como você falou, Tadak, a massagem é extremamente efetiva. Efetiva mesmo. E muitas vezes, apesar de difícil, a eversão da pálpebra na hipercorreção ela é muito efetiva, porque ela dá realmente uma esgarçada. E aí é uma técnica que não tem no livro todas as situações possíveis e imagináveis. Às vezes vê no consultório, na frente de uma situação que você não quer voltar para o centro cirúrgico, mandou fazer massagem, voltou uma semana hipercorrigido. Já muitas vezes na própria lâmpada de fenda, everto a pálpebra e faço exatamente umas pequenas incisões relaxantes. Um leve relaxamento. Exatamente, com uma escote de pontinha fininha, colírio anestésico, sem infiltrar. Nessa manobra, Felipe, você vê necessidade de pingar fenilefrina para fazer mais vasoconstrição ou não é algo? Eu não tinha muito pensado relevante nisso. Mas é válido. Por que não? A gente está meio que escrevendo um pouco dessa história, né? Mas eu acho que pode ser... Eu já passei por essa situação e no meu relaxamento eu tive um pouquinho de sangramento. Por conta disso eu recorri à fenilefrina, deixei aguardando e gostei. Mas é aquela história, não é uma rotina. A gente está passando e é exceção da exceção, né? Exceção. A maioria das vezes é previsível, né? Previsível, só alegria. Só alegria. Confete no consultório, você se autoelogiando, dizendo quem que é o seu cirurgião que fez tão bem. Que fez uma coisa tão bonita. Tá certo. Em relação, também, continuando na polêmica, a gente pode considerar o seguinte: teste da fenilefrina positivo, conjuntivo Miller. Resposta fraca ao teste da fenilefrina. Fazemos a linha branca? Acho que é o tema que mais tem divergência, né? Quando não responde tão fortemente. Se não responde nada, não faça conjuntivo milerectomia. Na minha mão não funciona. Eu já fiz em teste da fenilefrina negativo e não respondeu. Tive como se não tivesse feito nada. Então eu acho que tem que mudar a técnica quando é negativo. Quando é um pouco hipocorrigido, eu tiro lá no limite também, porque o músculo de Miller não é um músculo tão longo. Então, você não adianta tirar mais que 10 milímetros. 10 milímetros é demais. É o total do Miller. Senão, você vai tirar mais conjuntivo e não vai tirar mais Miller. Não adianta.
nessas horas, o que eu faço muitas vezes para potencializar ainda é ir no dar apertado, para poder ter uma boa constrição. Boa, exatamente, até um certo engruvinhamento ali da conjuntiva com o Miller junto ao tarso, que eu percebo que responde bem. Gosto também do avançamento da linha branca. Tudo, na verdade, a conjuntiva milerectomia é um princípio de um avanço indireto da aponeurose. Ele está aderido na aponeurose, quando você trabalha com ele, você está levando a aponeurose mais próxima ali do tarso. Então, é algo que é de uma forma indireta, mas é o mesmo princípio. Gosto também do avançamento da linha branca, acho que até em casos de hipocorreção, não tem como repetir a conjuntiva milerectomia, você já tirou tudo. Sim. Então, aí você migra para outra técnica. E é importante diferenciar técnica de via de acesso. Quando a gente fala via posterior, não é conjuntiva milerectomia. Pode ser conjuntiva milerectomia, avançamento da linha branca, pode ser fasanella cervar, pode ser qualquer coisa que você acesse por via posterior. Eu não vou explorar muito esse tema aqui, porque nós teremos um podcast específico com a doutora Ana Rosa Pimentel e o doutor Felipe Pereira para fazer esse debate e vamos ver o que sai disso. Vai sair faísca, eu espero. Sempre sai. Doutor Tadaki, blefaroplastia estruturada, com todas essas melhorias e todos os procedimentos complementares que trouxeram um ganho enorme ao resultado estético. Na sua mão, com uma enorme experiência em laser de CO2 fracionado. Você tem feito muitos casos onde você combina blefaroplastia estruturada a laser, com cortes a laser e a aplicação do laser sobre a pele? Então, eu faço em todos os meus pacientes laser fracionada. Todos os pacientes que vão para blefaroplastia normal e também estruturada, eu ofereço laser fracionado na pele, porque é um ganho, né, muito importante. Muitos pacientes, às vezes, relatam que gostou mais do aspecto da pele final do que a cirurgia das pálpebras, né? Mas eu acabo indicando em todos, e também o processo de fazer a dissecção da conjuntiva, como eu faço conjuntiva milerectomia aberta, eu faço com laser. E realmente quase não sangra. Sim. No nosso meio, o cirurgião mais experiente com cortes a laser que nós temos como referência é justamente o Dr. Tadaki. Imagina. E por conta disso, a gente vai tentar explorá-lo um pouquinho a esse respeito. Tadaki, quando o laser de CO2 entrou na sua vida? Então, quando eu estava estudando, foi em 2005. Antes eu operava com Wavetronic, Colorado, mas já estava satisfeito, mas eu queria sempre melhorar o pós-operatório. Será que era melhor fazer taping, fazer drenagem linfática para diminuir o edema, diminuir a equimose? Aí eu assisti a palestra do Dr. Eurípides, que na época ele já fazia blefaroplastia com laser, e comecei a alugar. Fiz curso de laser CO2 para entender um pouco a física do laser e comecei a fazer nos meus pacientes. Inicialmente, fazia a incisão com lâmina fria e dissecava com laser. E, lendo vários artigos comparando lâmina fria e laser, o aspecto da cicatriz, que eram iguais, semelhantes. Li outro artigo também do John Niamito III, que era um super famoso cirurgião da face. Ele comparou a radiofrequência e o laser, o aspecto da cicatriz. 33% eram melhor com o laser, 33% era melhor com radiofrequência e 33% eram iguais, ou seja, igual o aspecto. Então isso me encorajou para começar a fazer incisão com laser. Só que muito cuidado, por quê? Quando você faz incisão com laser, tem um atraso na migração epidérmica em torno de 3 dias. Se você tirava os pontos com 7 dias, agora você tem que esperar no mínimo 10 dias para diminuir o risco da deiscência. Certo. Lembrando para os mais jovens, Dr. Eurípides da Mota Moura foi chefe do serviço de plástico ocular do Hospital das Clínicas da USP,
Depois do professor Eurípides, a doutora Suzana Matayoshi, que ainda comanda lá o serviço, assumiu, e doutor Eurípides é um outro capítulo para a gente trazê-lo aqui. Doutor Felipe, como é que anda o laser de CO2 fracionado na sua vida? É uma paixão aí que eu vivo há 2 anos, então acho que entrou para acrescentar muito. Aqui o meu mentor ao meu lado aqui, que teve a gentileza de passar todas as técnicas de toda a adaptação, percebi uma curva de aprendizado curta, então acho que para um cirurgião isso é bem significativo, né? E eu costumo até comparar no consultório, dizendo, olha, a cirurgia tradicional dá um excelente resultado com bisturi elétrico, eu gostava muito da agulha colorado, então tinha das Stryker, inclusive as originais, porque sentia que era um corte mais preciso, mas o laser é muito superior a isso. E aí eu faço comparação. Antes a gente viajava de classe econômica, estamos viajando de executiva. Então a viagem fica muito melhor. Aquela semana ela passa com muito menos hematoma, isso comprovadamente. A possibilidade de associação com laser de CO2 fracionado. Eu era contra tratar pele, não gostava, não me sentia confortável. Então tive que estudar um pouco para poder me entender e entrar nesse mundo também do tratamento. Mas é a oportunidade ideal. O downtime dessa semana já resolver 2 problemas que já estava com os planos, e eu aprendi a ser meio pé pesado, então eu faço um laser meio potente já para poder ter bastante bom resultado, porque a descamação ali vai 3º, 4º, 5º dia e já volta sem descamação para a retirada dos pontos. Então é a associação que realmente os pacientes ficam muito satisfeitos. Sim. Para a gente passar, Tadak, uma mensagem para os colegas que nos assistem e que não têm experiência com CO2 fracionado ou que têm alguma resistência ou algum receio, como é que foi para você a curva de aprendizado e as questões relacionadas a complicações? Quais são as complicações mais comuns e como você tem conduzido tudo isso? Então, o que eu recomendo, se o paciente tiver tempo, preparar a pele. Qualquer procedimento ablativo, peelings, é muito importante preparar a pele, porque os melanócitos respondem a uma inflamação. Então, o laser CO2, ele aquece a pele, provoca uma inflamação, neocolagênese, e isso vai provocar um risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, o Dr. Rogério, brilhantemente, com Nelson, escreveu o capítulo do nosso livro de blefaroplastia com laser CO2 sobre o preparo dessa pele e os cuidados pós também, né? É muito importante. Então, primeiro, preparar a pele. Segundo, tem que classificar o fototipo, porque nós já temos o protocolo seguro para cada tipo de pele, né? E não abusar na potência do laser, né? Cada protocolo foi feito para seguir. Então, cada fototipo tem a potência certa, espaçamento certo e o tempo de laser correto, né? Se você ultrapassar muito, pode aumentar o risco de hiperpigmentação. E o que me encorajou também a aumentar um pouco o efeito e aumentar um pouco a potência do laser foi a chegada dos drug deliveries. O que são drug deliveries? São os ativos, né? São os ativos que contém substâncias que potencializam o efeito de neocolagênese, substâncias calmantes, substâncias antioxidantes e também substâncias que minimizam a ativação dos melanócitos, né, que são os clareadores. Então, isso fez com que o paciente tivesse melhores resultados com laser, acalmasse a pele, recuperação mais rápida e menor risco de hiperpigmentação. Agora, sobre as complicações mais frequentes, em primeiro lugar, seria a hiperpigmentação pós-inflamatória, mas gera em torno de 1% ou menos, né? Isso nós podemos tratar com clareadores, cremes. Inicialmente você pode entrar com corticoide, podemos entrar com cremes clareadores, importante hidratar a pele. Temos também substâncias via oral que pode funcionar como antioxidante, que
também ajuda no clareamento da pele. Mas toda essa hiperpigmentação é transitório. Surge em torno de 28 dias, mas em 3 meses ele vai embora. E esse é um período que o cirurgião precisa, além de tomar as medidas corretas, acalmar um pouquinho alguns pacientes. E um dos argumentos que eu mais utilizo é: existe um ganho real de colágeno, existe uma redução muito clara de rugas de superfície, existe um ganho muito interessante do tônus da pele, redução da flacidez, mas quando você tem ali uma mancha um pouco mais persistente, aí é preciso que o cirurgião se debruce sobre esse paciente para saber acalmá-lo. Isso é real. Nessa hora que complica, que a gente tem que estar mais perto, né, dos pacientes. Bom, outra complicação também não muito frequente, menos de 1%, é herpes. Herpes ocular, herpes simples, perioral, né? Então, pacientes com histórico de herpes fazem a profilaxia com antiviral como valaciclovir, 500 mg de 12 em 12, 2 a 3 dias antes e manter por 4 dias, né? Então, mas se surgir no pós, entra com esquema de valaciclovir ou qualquer antiviral por 1 semana. Perfeito. São essas complicações mais comuns, né? Doutor Felipe, o que nós tínhamos no passado? Nós tínhamos pacientes operados, eu inclusive numa das minhas aulas coloquei lá que a blefaroplastia tradicional, que era dita uma cirurgia simples, o que não é verdade, ela tinha um resultado que eu chamei de subótimo. O que é esse resultado subótimo? A gente retira o excesso de pele. A gente não trata a flacidez da pele remanescente. Como tem sido a sua lida com os pacientes no pós do laser de CO2 fracionado? E você tem percebido um reconhecimento dos pacientes em relação à melhora da flacidez? Ele acrescentou muito o resultado final, porque você só tirava a pele flácida e a que ficava você não fazia absolutamente nada. Então, a gente percebia que as rugas não melhoravam, que o tônus da pele permanecia flácido. Então, você dá uma pregada na parede, na pele, né? Você dá uma segurada boa e é muito perceptível. A gente, como cirurgião, a gente gosta muito de resultados uau, né? Assim, muito efeitos, muito grandes. A visão do dermatologista não é tão grande. Então, tantos que pacientes dizem, não percebi muito melhor, por isso da importância das fotos. Mas com esse laser de CO2 fracionado, ele é o padrão ouro do rejuvenescimento da pele. O que é difícil? É a dor, né? E na potência que a gente quer, é mais difícil de suportar. Mas o paciente já está sendo operado, já está sob sedação. Mesmo assim, eu costumo ainda aplicar uma pomada anestésica no pré-operatório para quando acordar, não acordar com desconforto. Então, eu faço isso já de rotina. E muita compressinha gelada, água termal, deixando confortável, porque muitas vezes o paciente reclama do laser de CO2 fracionado e não da cirurgia. Da cirurgia, sim, a gente sabe que é indolor, sim, né? Mas o laser pode incomodar um pouco. E um tema que eu acho que o Tadak pode contribuir é o seguinte: nas grandes cidades existem muitas empresas que disponibilizam o laser de CO2 para aluguel. Nas cidades menores não é bem assim. A gente tem a opção dos peelings químicos, mas a gente sabe que existe diferença de downtime, existe uma diferença apreciável de custo favorável, mas existe uma diferença de downtime muito importante. E, obviamente, tanto no laser como no peeling químico, o conhecimento a respeito da pele, que o cirurgião costuma não estar tão íntimo, ele tem que passar a ter. Mas a gente sabe que no peeling químico o manejo é mais difícil, né? Tadak, você acha que para médicos que trabalham em cidades menores do interior, você vê como uma coisa viável compartilhar a compra de equipamentos? Eu aconselho a alugar inicialmente, se for possível, só para ter o volume inicial, mas o ideal é que tenha um centro cirúrgico compartilhada para não ficar transportando esse laser, porque nesse transporte pode descalibrar o aparelho e não funcionar com a mesma potência, né? Então, se tiver um local que
todas as pessoas operem nesse local e que não desloque o laser, seria o ideal. No início pode estar comprando com outros médicos. Entendi. Felipe, sua experiência na sua cidade, Florianópolis, uma cidade abençoada. Florianópolis hoje tem quantos mil habitantes? Da Grande Florianópolis, 1 milhão. 1 milhão, é bastante gente. Já tem muitos colegas trabalhando com laser ou ainda é uma coisa relativamente inicial lá? Qual que é a experiência de vocês? Acho que a maioria já trabalha com laser. Então, eu vejo por colegas oculoplásticos que já adquiriram, já estão à frente, né? Já estão à frente, não, mas acompanharam esse boom. Esse boom foi há 2 anos, tá? Começou há muito tempo, mas estava sozinho nesse mundo. Agora a gente percebe que não é uma febre só, não é algo que vai ser dispensável, que vai ser uma modinha, que vai depois passar. A gente percebe superioridade no tratamento e também nota como os cirurgiões são preocupados com resultados e gostam de obter os melhores resultados para o benefício do paciente, para a satisfação pessoal, mas também porque é um próprio marketing, né? Então, quanto melhores os teus resultados, mais pacientes virão te procurar. Então, acho que essa associação, tanto de procedimentos adjuntos durante a blefaro como laser, acho que ele colocou em outro patamar a cirurgia. Sim. Outro patamar também tem ônus e bônus. Colocou em outro patamar de recuperação. Acho que a pele sofre mais, o paciente tem um período assim, não aumentou o downtime porque o laser realmente encurta o processo de recuperação, mas tem mais um custo de cirúrgico e isso também representa um aumento do valor da tua cirurgia. Então, também tem um benefício, também tem um bônus. Né? E Tadak, eu fiquei especialmente encantado com o estaqueamento. Então, o estaqueamento é um pouquinho mais recente, né? Permitiu baixar a potência do aparelho, essa energia, esse aquecimento, além da profundidade, parece excitar muito os melanócitos e quando a gente reduz a potência, eu tive a sensação de um downtime mais curto e uma retração maior. Não inicialmente, porque no estaqueamento 1 com potência alta, a gente assiste à retração da pele no momento da aplicação. E no estaqueamento eu não vejo a mesma retração no momento da aplicação com energia mais baixa. Mas a sensação que eu tenho no pós-operatório de 20, 30 dias é de uma retração muito positiva da pele, né? Como tem sido para você a experiência do estaqueamento? Então, eu também coloquei em prática mais ou menos há 1 ano, mais ou menos. Antes, em vez de fazer estaqueamento, passava 2 ou 3 vezes no mesmo local, com a energia mais alta. Então, o exemplo, eu usava 15 watts, estaqueamento 1. Hoje em dia, na região das pálpebras, geralmente eu utilizo o estaqueamento 2, mas eu baixei a potência para 10 watts. Né? Não há necessidade de ir com 15. E o estaqueamento, o que é isso? É bater o prego 2 vezes no mesmo local. Então, aprofunda, quanto mais profundo, ocorre retração da parte interna. Por isso que você não vê na hora, né? Mas acaba queimando menos a superfície. Por isso que dá menos hiperpigmentação também. Então, o que eu tenho feito nas pálpebras, eu tenho utilizado o Stack 2 e aqui na região retroligamentar, onde eu quero um pouco mais de retração, eu tenho utilizado Stack 3. E na fronte, dependendo, né, se tem linhas de expressão muito importante, eu faço Stack 2, no sulco nasogeniano, mentoniano, onde tiver maior flacidez, maior linha, eu faço também estaqueamento 2. Mas nas outras áreas, eu faço 1. E uma pergunta bem prática a respeito de drug delivery. Se a gente tem uma pele um pouco mais morena, um pouco mais manchada, com histórico de melasma e etc., não há dúvida, drug delivery clareador. Quando não há essa preocupação com manchas, faz parte da sua rotina um drug delivery bioestimulador? Então, eu tenho utilizado, hoje em dia nós temos o DNA de salmão, PDRN, DNA de salmão, tem várias fórmulas que já tem o DNA de salmão, que a gente sabe que é o anti-inflamatório, tem niacinamida, que tem um efeito clareador, né? Sim. Então, na fórmula,
no conjunto, porque um drug delivery já vem 5 ou 6 compostos, né, componentes. Então, muitos já tem um ácido hialurônico, que é um potente anti-inflamatório e hidratante, e também tem clareadores junto. Muitos vitamina C, silício, que é um antioxidante. Então, no composto, não é necessariamente você associar o Radiance ou WCPR. Você pode associar, por exemplo, vou falar os nomes, Mesolift, tem DNA de salmão, ácido hialurônico, tem vários antioxidantes. Você pode associar com outro antioxidante, não necessariamente um clareador, né? Perfeito, perfeito. Doutor Felipe, o tempo passa voando, voando. Qual seria a sua mensagem final para os cirurgiões oculoplastas que ainda não conhecem a fundo a blefaroplastia estruturada e o laser de CO2 fracionado? Bom, acho que a base da pirâmide dos sócios é basicamente jovens. A gente percebe que a idade nossa para frente somos poucos, né? Tanto que quando começávamos os congressos eram 20, 30 pessoas e hoje passamos de 500, 600 pessoas. E isso vai crescer cada vez mais. Eu acho que o jovem, ele absorve melhor novas tecnologias. Eu acho que a cabeça é mais aberta, né? Apesar de notar que o laser, acho que a associação de procedimentos, como um todo, foi absorvido bem pela sociedade, pelos oculoplásticos. Eu acho que todo mundo, ninguém ficou na mesma blefaroplastia que fazia 20 anos atrás. Porque até resultados bons, tu vê fotos, tu sabe que poderia ter ficado melhor. Se tivesse feito ali uma cantopexia, né, ter dado uma arqueada, a pele está muito desgastada, aí vai no dermato, não faz um laser mais potente. Então, acho que o jovem tem que abrir o campo mesmo para poder colocar em prática o que tem de melhor. Eu acho que iniciar com o pé direito, iniciar sem ter medo da curva de aprendizado, porque ela existe, né? E nunca esquecer que o princípio, por mais que a gente faça tratamentos minimamente invasivos, a nossa formação é extremamente complexa e longa, né? São 11 anos contando faculdade, residência e fellow. Então, é muito tempo de estudo, dedicação, habilidade, formação, onde somos referências no mundo da oculoplástica. Eu acho que somos muito respeitados aí fora. Para não fazê-lo na essência, eu acho que somos cirurgiões. Eu acho que a gente tem que entregar o melhor produto possível, né? Sempre estimulo, é encantador às vezes o mundo do minimamente invasivo, procedimento às vezes que não se incomoda tanto, mas a essência nossa é sermos cirurgiões e cirurgiões entregando o que tem de melhor nessa região. Eu acho que cada vez mais é claro que essa região é nossa. Ela pertence ao oculoplástico. É importante essa formação como oftalmologistas. Eu acho que a gente aprende a delicadeza, aprende exatamente o funcionamento, a gente tem intercorrências de olho seco, de irritação, onde a formação como oftalmo é prioritária para não depender de ninguém, sermos autônomos e tratar de A a Z. A gente começa e quando complica a gente trata. Então a gente não precisa exatamente, temos essa total independência. Mas eu vejo uma juventude vindo voando. Acredito que a nossa especialidade terá cada vez mais abrangência e cada vez mais entendimento da população que somos referências nessa área, que entregamos o melhor produto possível. Perfeito. Tadak, você sabe disso, seu livro é um sucesso. Obrigado. O seu ensino na área do laser é grandioso. Você faz ideia de quantas pessoas você já orientou no aprendizado do laser? Eu acho que umas 120, 130 pessoas. E as pessoas que aprenderam comigo também estão ensinando outros médicos. Isso é muito bom, né? Sim. Porque fortalece a nossa classe também, né? E melhor para os nossos pacientes, né? Ter um resultado com recuperação mais rápida, né? Só de mensagem para casa, né? A gente estava falando sobre blefaroplastia estruturada. Voltando um pouquinho, a gente falou muito da conjuntivilectomia, mas a cantopexia também não é isenta de complicações, né? A gente tem que estar
bem ciente da simetria, né? Às vezes quem está começando não é muito fácil, um lado pode ficar mais alto que o outro, com o tempo cede e fica bom. Mas o início, né, o paciente fica preocupado com aquela assimetria, né? Então, caprichar. E às vezes o cirurgião também. Também. Então, eu, até hoje, assim, que nem ptose via anterior, eu sento o paciente só para certificar, no finalzinho, se está assimétrico. Eu tomo esse cuidado, porque para refazer é muito rápido, Sim. né? Mas se vai para casa um pouco diferente, o paciente fica muito preocupado. É melhor refazer na hora É isso. do que ficar com um problema para depois. Isso. E último recado, é fazer o treinamento, né, de aprender a operar com laser e, quando vocês estiverem começando, não oferecer. Você quer fazer para o paciente, não oferecer. Você quer fazer cirurgia com laser ou cirurgia com lâmina fria ou com colorado. Por quê? Muitos pacientes não entendem ou muitos pacientes vão pelo preço, né? Sim. E então essa transição vai ser mais demorada. Mas se você falar que você só opera com laser e as vantagens do laser, o paciente vai acatar, né? Porque se você vai virar referência em blefaroplastia a laser. Acho que o resumo dessa colocação que você fez significa valorizar o laser. O Isso. paciente tem que dar valor. Se você coloca na mesa como opções, existe uma tendência de optar pelo preço mais em conta. E você acaba daí tolhendo a sua possibilidade de entregar um resultado Isso. melhor. E esse é um daqueles aprendizados que a gente, de repente, apanha muito na vida, mas os mais jovens já podem largar com Isso. esse conhecimento, né? Isso. Quando dá muitas opções, a tendência é o paciente ficar confuso, sua consulta ficar muito mais longa do que o que deveria e transformar o paciente, então pelo preço ele vai entregar o melhor produto, então entrega o que é melhor de rotina. Eu acho que isso. De repente o paciente diz assim, preciso de uma segunda opinião. E aí estragou tudo. Felipe, muito obrigado. Tadak, muito obrigado pela conversa. Foi extremamente esclarecedora, né? E é muito bom saber alguns bastidores e aquilo que ocorre por trás das nossas cirurgias. Um abraço a todos e em breve a gente vai continuar aqui as gravações dos próximos episódios. Dr. Felipe. Eu quero só fazer a mensagem final, agradecer aqui ao Rogério e Tadak, que fazem parte dessa comissão de podcast, que organizaram, foram atrás e que tem exatamente esse intuito aí do ensinamento, e agradecer aí a competência e o modo que vocês levaram. Muito obrigado. Um abraço, Obrigado obrigado pelo convite.